Olá, Critica Brasil, a verdade doa quem doer, Niobe Cunha, jornalista aqui com vocês. Mais um dia aqui para comentar as situações cada vez mais escandalosas que o nosso país tem passado. E como não poderia deixar de ser, ter que comentar, né, essa... Opa, desculpa, estou estabanada aqui. Não podia deixar de comentar essa ida do Moro ao Congresso, né, para dar satisfações devidas, né, em relação aos vazamentos do The Intercept por meio do jornalista Glenn Greenwald. Para começar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é o jornalismo. O jornalismo, a gente já falou outro dia, é prestar informações, né? Dar informações. Uma das áreas que o jornalista trabalha e atua chama-se assessoria de imprensa. Eu fui assessora de imprensa, nunca trabalhei com política, mas trabalhei com, enfim, empresas, indústria, enfim. E das tarefas da assessoria de imprensa é preparar, do jornalista, né, na assessoria, é preparar o assessorado, né, o porta-voz da empresa, da indústria, do serviço, seja lá do que for, para dar entrevistas para os jornalistas. Isso se chama media training, treinamento de imprensa. O nome é um anglicismo, mas é um treinamento de imprensa que você faz todas as piores perguntas possíveis. Isso que é feito um book, o entrevistado passa noites estudando aquilo e as respostas são preparadas de acordo com o que a assessoria acha que você deva colocar diante de uma situação. Isso é uma das tarefas da assessoria de imprensa. Outra, e bem específica, até tem assessorias específicas para isso, que é gerenciamento de crise. Nitidamente, para quem assistiu, ou quem está assistindo, enfim, para quem vai assistir ainda, o depoimento do Moro lá no Congresso, nitidamente ele passou por um media training, um treinamento de imprensa, e que, enfim, treinou ele para que não dê as respostas às perguntas mais capciosas, as perguntas que, enfim, as perguntas básicas que qualquer um faria, que é, então tá bom, então o senhor autoriza abrir o Telegram, já que o senhor disse que não tem nada, que é tudo fake, o senhor autoriza? Ele repete a palavra hacker 200 mil vezes, quando já foi provado que não existe hacker, ou seja, a assessoria treinou para que ele repita essa palavra 1000 vezes. Essa palavra vai ficar na cabeça de quem já está propenso a inocentá-lo, né? Enfim, e isso é um truque básico de assessoria de imprensa e gerenciamento de crise. Como gerenciamento de crise, obviamente, ele estava ali treinado para responder apenas o que ele queria. As perguntas que ele não queria, ele não respondeu. Ele recorria sempre, porque foi hackeado, porque ele jamais conseguiu falar sim, aconteceu isso ou não aconteceu aquilo. Ele não consegue manter uma linha. Mesmo com esse treinamento, não houve uma linha coerente, porque tem horas que ele fala que que o vazamento é ilegal, e tem horas que ele fala que aquilo não existiu. A deputada Jandira Fegali, inclusive, faz uma questão bastante séria, que quando você tem certeza que você não cometeu um absurdo, você tem certeza, você não tem dúvida, você jamais falaria, eu não me lembro se eu fiz isso ou se eu não fiz. Obviamente, você lembraria ou você não lembraria, ou que você fez ou que você não fez. Ele em nenhum momento ele afirma isso. Ou seja, mais uma vez fica evidente que ele foi treinado, aliás, todo mundo sabe, eles contrataram uma assessoria de gerenciamento de crise nos últimos 20 dias. Ele está sendo treinado para dizer o que ele tem que dizer para dar sustentação mínima de credibilidade a esse governo que já não tem nenhuma credibilidade.
Outra fala importante que foi anotada foi a questão do que o que está se questionando ali. O que está se questionando ali não é nem só o comportamento antiético do Moro. O que está se questionando ali é o nosso ordenamento jurídico democrático, é a democracia em última análise. O que está ali sendo julgado é: estamos numa democracia ou estamos num regime de exceção? Isso ficou também mais evidente quando foi exposto que o juiz Moro pediu ao COAF, isso ainda não foi confirmado, mas existem evidências, que o COAF investigue as transações, bancárias do Glenn Greenwald. A princípio, isso quebra completamente, inclusive isso rompe com a Constituição, né? Ao jornalista é dado a liberdade de imprensa, faz parte disso, ou seja, perseguição ao Glenn. Não tem nenhuma outra justificativa para se investigar a vida bancária particular do Glenn, se não for uma perseguição. Não houve nenhuma acusação formal, não houve nenhuma evidência que o Glenn recebeu desse ou daquele. Ou seja, a Polícia Federal está a mando de quem? Quem é o chefe da Polícia Federal? É o Moro. Ele ainda não respondeu se ele mandou ou não, mas fica evidente que ele mandou. Portanto, o que a gente está assistindo é o ocaso da nossa democracia. Estamos assistindo estarrecidos. Eu posso dizer com todas as palavras, se o Moro fosse meu cliente, eu ia ficar bem feliz com o resultado, porque assim, o resultado foi pífio, foi vergonhoso. Ele chega a dizer, gente, que ele nega que as mensagens sejam verdadeiras, e logo em seguida ele diz: mas eu conversei com juristas estrangeiros e eles me asseguraram que não tem nada de ilícito nessas mensagens. Ou seja, essas mensagens existiram ou não? Porque se elas são ilícitas é porque elas, ou deixam de ser, é porque elas existiram. Ele não chega a nenhuma conclusão. Portanto, se eu fosse a assessoria do Moro, eu estaria muito infeliz com o meu cliente. Ele não cumpriu o papel de convencer. Ele não convence nenhuma criança, a não ser o gado que baixa a cabeça porque, enfim, tem ambições políticas, porque por ódio ao Lula. Várias vezes que foi levantado ali a questão do Lula estar preso e para ele ganhar um ministério, ele fugiu dessa questão e os deputados também fugiram dessa questão. Enfim, é importante que se entenda como funciona a imprensa nesse sentido, né? A imprensa não só divulga os fatos, mas existe essa imprensa que prepara o porta-voz para que ele fale o que se espera. Ele contratou a preço de ouro, é muito caro um gerenciamento de crise, eu posso garantir para vocês, é da casa dos 3 dígitos. Ele contratou uma agência de gerenciamento de crise para treiná-lo a convencer. O gerenciamento de crise não tem nada de ilícito, gente. É muito normal. Qualquer empresa que estiver em crise, qualquer político, seja ele honesto ou não, é muito lícito que ele contrate um gerenciamento de crise para ele conseguir se colocar diante da opinião pública. A questão é que o Moro não conseguiu se colocar, ele não conseguiu, porque ele não tem respaldo nenhum. Tudo que ele fala vai e volta. Ele nega que as mensagens existam, depois ele diz que ele consultou juristas estrangeiros e essas mensagens não seriam ilícitas. Depois ele diz que foi hackeado, ou seja, se não há mensagens, o que foi hackeado? Por que Telegram? Por que não WhatsApp? São perguntas muito básicas que ele não consegue responder e a assessoria deve estar muito brava com ele. Se eu fosse assessora de imprensa, eu estaria. E é bom que a gente abra os olhos. Eu acho que o governo tá nas cordas, né, como se diz no jargão do boxe. O governo está nas cordas, mas o governo tem a faca e o queijo na mão ainda. Porque, enfim, a oposição ainda não conseguiu se articular de uma forma objetiva para encostar realmente, para dar o checkmate.
mas eu acho que aos poucos a gente está descredibilizando esse governo. É tudo o que nos resta. Eu tenho uma outra tática que eu adoro, que é ver eles se pegarem entre eles. Quando eu vejo a MBL brigar com direita em direita São Paulo, conservador São Paulo conserva, sei lá o quê, eu adoro, porque é isso que a gente precisa, que eles se desentendam entre eles, porque isso explicita exatamente o momento que a fragilidade da argumentação, a fragilidade da posição deles. Isso é o Critica Brasil, a verdade doa quem doer, eu sou a Niobe Cunha, convidando a todos para assinar esse canal, para, enfim, partilhar os vídeos, para comentarem os vídeos, para convidar as pessoas para virem assinar o canal, para dar o sininho para receber as notificações. Enfim, é um espaço bastante importante aqui na web que vocês não podem deixar de utilizar. Eu repito, para quem não viveu uma ditadura, essa experiência democrática da gente poder estar falando, ela está por um triz e a gente tem que aproveitar e impô-la para quem está querendo roubar o restinho da nossa democracia. É isso aí, até amanhã. Obrigada pela atenção de vocês e vamos em frente. Obrigada, Kia.